Reis. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler aqui juntos o versículo 6 e também o versículo 7. Amém, queridos? Eu já estou aquecido, amados, não sei vocês. Já estou pronto aqui para proclamar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço gentilmente a tua atenção e que o teu coração, assim também como a tua mente, possa estar aberta para receber mais um pouquinho e fortalecer a preciosa semente que nós temos. Todos encontraram, queridos, 2 Reis, capítulo de número 4, versículos 6 e 7, amém? Posso ler? Nos diz assim: e sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a teu filho: traze-me ainda um vaso. Um quê? Porém ele lhe disse, e olha, frisa isso, queridos, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Guarde isso. Então o azeite parou. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei o quê? Do resto. Curve a sua cabeça, por gentileza. Já tive aqui uma bela introdução aqui, glória a Deus, obrigado. Vamos orar para dar início. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eis aqui a tua palavra. Eis aqui, meu Deus, aquilo que nós estudamos, nos preparamos. Abra os nossos ouvidos, Pai. Abra nossos corações e nossa mente para que possamos, Pai, ter êxito naquilo que estamos fazendo. E que possa haver, Pai, transformação pela tua autoridade, pelo teu poder e pela tua palavra. E quem pode diz? Amém. Se assente, meus queridos, por gentileza. Meus amados, essa passagem que Eliseu, assim como diz a nossa epígrafe, isso altera-se dependendo da tradução, mas na minha epígrafe, ou seja, no meu tema, que está em cima da passagem, diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. A sua pode estar igual, a minha Almeida revista e corrigida, como pode estar diferente, mas o cerne, ou seja, o conteúdo, fica tranquilo que é o mesmo. A passagem, assim como já disse, muito conhecida, muito dita. Talvez se nós falarmos sobre o azeite, as pessoas já conseguem captar só por essa frase de qual passagem estamos falando. E nós podemos encontrar aqui providências, provisão, auxílio, obediência, comando. E ela foi. Nós podemos encontrar tantas coisas, tantas preciosidades, como eu costumo dizer na palavra do Senhor, nós encontramos, queridos, inúmeras preciosidades. E isso, amados, só fazer uma introdução apenas aqui. E quando você começa a olhar a palavra do Senhor, não apenas como um aglomerado de palavras, ou somente como um livro histórico, mas como um livro que você pode se ver nele, você começa a mudar a sua leitura. E o tratamento para com a tua Bíblia, para com a tua leitura, colocando-a como compromisso para a sua vida, na sua rotina, para o seu cotidiano, muda completamente, queridos. Quando você começa a olhar as Escrituras, a santa palavra de Deus, de um modo diferente. E quando nós começamos a nos ver nela. Quando a Bíblia, parece que a nossa mente estala, e opa, eu vivo isso. Ei, mas acontece isso que eu estou lendo. E é por isso que nós precisamos, amados, ser sensíveis a quem? A voz do Senhor. Ser sensíveis às Escrituras. É você ler com a percepção de que eu vou ler alguma coisa que faz sentido para mim, alguma coisa eu vou pegar, pelo menos algum detalhe tem que ser para mim. E você começa a priorizar a leitura. Isso Deus está me orientando a dizer. E aí, se existe uma orientação,
E o mandato para o Senhor aqui, para a minha vida, falar sobre isso é sinal que existe uma carência sobre isso também. A forma como os crentes estão tratando a Bíblia. A Bíblia não pode ficar perdida na tua casa, queridos. Você não pode mexer nas coisas nos dias de faxina, de arrumar, geralmente é no sábado, e você, olha a Bíblia que eu ganhei há 10 anos atrás. Não pode acontecer isso, porque isso mostra o maltratamento que às vezes nós estamos tendo com a palavra do Senhor. E como eu ia dizendo, nós encontramos inúmeras preciosidades, mas é preciso nos ver nessas preciosidades, porque senão não tem ensino, senão nós não nos identificamos com a palavra. Queridos, e para adentrar aqui de fato no contexto, Deus me conduziu, eu espero que os irmãos tenham recebido esse alerta do tratamento com a Santa Escritura. Queridos, isso é um bizu, como as pessoas dizem, é uma chave, para que você possa começar a abrir os teus olhos, quebrar as traves, os travessões aí que estão, e que está reinando aí nas igrejas de um modo geral. Para adentrar, queridos, é necessário entendermos um contexto histórico. Aqui, a passagem, a narrativa inicia-se com uma mulher que era esposa, de um dos filhos dos profetas. Ponto. Filhos dos profetas não tem a ver com linhagem genealógica, biológica, mas como um aprendiz. Aquele que estuda próximo de um pai profético. Um pai que cuida através das escrituras. Um pai que auxilia, e eles trabalham o seu dom de profecia, o seu dom de escrituras. Eles zelavam pelas escrituras e pelos dons. Entretanto, este marido, ela dizendo no versículo 1, teu servo morreu. E tu sabes, Eliseu, que ele temia o Senhor. Ele era, eu parafraseando aqui, ele era um seguidor que estava afinco. Ele não perdia uma aula. Ele estava aos teus pés. Ele te considerava um pai profético, um pai sacerdotal, um pai que ensinava. Ele temia ao Senhor, entretanto ele morreu. E ainda veio o credor querendo cobrar as dívidas que eles possuíam. Uma viúva que, pelo status de viúva, estava prejudicada socialmente, porque não era bem vista, e os filhos estavam ao ponto de ser levados para cobrar a dívida que eles tinham como família, como casa. Mas Eliseu, no versículo 2, e você pode acompanhar, ele diz de uma forma direta: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tu tens na tua casa. Ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Versículo 3, então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Mas são vasos cheios ou vazios? Vasos vazios, muitos ou poucos? Então olha só a diretriz do profeta: entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos, aqueles vasos, ou seja, coloca sobre todos os vasos este azeite, e põe à parte quando estiver ele cheio. Versículo 5, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. E nós chegamos aqui no versículo lido: e sucedeu que, cheio os vasos, disse a seu filho: traz mais um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso. E quando não existia mais vaso, o azeite parou. O azeite parou não porque os vasos eram feios,
ou porque se porventura tivesse mais alguns, ele não queria ser colocado lá, não era o ideal, não, é porque não tinha mais vasos. Por isso que, se porventura tivesse, disse. Então, o azeite cessou, não porque, porventura, tinha vasos feios, mas porque não tinha nenhum. Então, o azeite parou, frise isso na tua mente, meu querido. O azeite cessou, o azeite parou, porque não existia nenhum vaso. E nós compreendemos que essas duas palavras, ela nos acompanha. É vaso. Alguns abusam, é vaza. E nos acompanha. Está no azeite. É todo, glória a Deus. Então, esse vocabulário, vaso, azeite, nos acompanha e tem um simbolismo espiritual muito forte. É algo muito simbólico para nós, porque quando nós falamos vaso, queridos, no literal nós temos um vaso de planta, um vaso para que você coloque lá a sua florzinha, a sua planta, o que você quiser, com a sua terra. O azeite nós olhamos de cozinha para fazer, mas quando nós trazemos para um contexto, mediante a palavra, nós percebemos que ambos ligam-se com uma só, unção. E você vai entender o porquê. Vaso, na nossa visão, nessa cosmovisão da Bíblia, é pessoa. É você, sou eu, nós somos vasos. Porque vaso e do material mais moldável, o barro. Nós somos lapidados, porque se o vaso quebrar, é possível reconstruir da mesma forma que estava. Do mesmo jeitinho, e a ideia de Cristo, a ideia do Senhor é construir ainda melhor. Portanto, quando você olha vaso na Bíblia, Paulo vai ensinar a Timóteo sobre isso, nós vamos trabalhar em cima disso também. Olhe para um espelho e veja que esse vaso é você. E quando nós olhamos para a palavra azeite no contexto espiritual, nos arremete à consagração. E Samuel pegou o azeite e derramou sobre Davi, consagrou com a unção para reinado, para rei. Apenas aqui um pouquinho antes, estou dizendo isso aqui. Então você percebe que quando nós dizemos vaso, você se olha no espelho. Azeite, você olha para cima para ser derramado sobre a tua vida. Então você percebe, queridos, que quando você fala, e aí vaso, você não está dizendo que para colocar uma planta na boca dele, na boca dela, mas você está dizendo para ele, ó, aí vai aquele que pode receber mais unção. Aí vai onde está depositado o azeite do Senhor. E quem está aqui cheio do azeite, cheio da unção, cheio do fogo do Espírito Santo. Então você percebe, quando você entende um contexto espiritual, você não começa a discernir de uma forma natural, mas você começa a discernir de uma forma também espiritual. O vaso é aquele, quando nós olhamos as Escrituras, que está pronto para receber a unção, pronto para que o azeite seja derramado na tua vida. E o azeite, quando é derramado, quando você olha, você vaso, olha para cima e vê o azeite escorrendo, você está sendo curado, sendo consagrado, sendo separado, sendo santificado, recebendo unção, recebendo autoridade. Quem recebe isso aqui não perca a oportunidade, recebendo o poder do Senhor. E não é mais natural, mas você começa a viver agora o sobrenatural do Senhor a partir de um vaso com azeite. Vaso vazio, queridos, não para em pé, viu? O azeite, queridos, na tua vida, nós vamos partir já para as partes principais aqui. O azeite não para, desde que haja vasos para ser preenchidos. Eu quero que você frise isso. E por que eu digo isso? Porque nós vamos trabalhar isso. O tema da mensagem, embora seja
no final nós devemos dizer, mas eu quero dizer para você agora. E o tema é uma pergunta: por que a unção acaba? Por que a unção acaba? Mediante a afirmação que eu falei para vocês, meus queridos, minhas queridas, o azeite não para desde que haja vasos para serem preenchidos. Aí eu te pergunto, por que a unção acaba? Por que não está tendo vasos para serem preenchidos? Este texto, esta passagem é muito rica. Provisão do Senhor nós podemos aplicar. A benevolência, a bondade, o cuidado, a obediência desta viúva. Mas isto, amados, me chamou a atenção, porque a mulher, a mãe, disse ao seu filho: vá, filho, traga-me mais um vaso. Imagino eu, olha para o local onde ela deve ter deixado esse amontoado de vasos, fala: mãe, não tem mais nenhum vaso. Então, a partir daí, o azeite porque nós não conseguimos acessar a igreja níveis completamente maiores, diferentes. Por quê? Porque não está havendo mais. Porque nós não queremos ser e nós vamos trabalhar em cima disso, queridos. Lembre-se novamente da afirmação. Você vai sair com essa frase latejando na sua cabeça: então o azeite parou. Primeiro, queridos, entrando aqui nas partes principais, a importância de ser, olha só a palavra, amados, um portador de unção. É de suma importância, amados, que venhamos a entender que a unção é uma capacitação divina, que necessita de um portador, de alguém que a receba. Vamos para o nosso literal aqui, rapidamente. Você vai fritar o seu bife, você vai fritar a sua carne, fazer o seu ovo pela manhã, no seu almoço. Você não vai jogar o azeite no chão, correto? Espero que seja azeite, hein, pelo amor de Deus, óleo não. Você não vai derramar o teu azeite na tua pia. Você vai derramar sobre o recipiente, frigideira. Ou seja, essa unção é a causa disponível no mundo espiritual. Esta autoridade portador precisa-se de um vaso, de um recipiente que queira, você está entendendo, que queira sentir esta autoridade, esta cura, esta unção. E quem quer ser esse vaso, querido? Meu Deus do céu, eu estou aqui, estou me arrepiando, queridos, porque é muito forte isso. É forte demais, queridos. O azeite não para, a fonte não para. Se ainda existe alguém que queira receber, se ainda existe uma igreja que queira receber, que queira ser portador da unção do Senhor, porque Ele está disposto, queridos, Ele está disposto a presentear. Ele está disposto a abençoar-nos com dons, com maravilhas, mas nós precisamos ter posicionamentos de acordo. Porque se essas manifestações, se esses dons, se essas maravilhas que nós não vemos mais não está acontecendo, é porque não existe mais vasos. Mas você fala: Gabriel, eu estou aqui, Gabriel, nós estamos aqui, e quem disse que eu estou falando do seu externo? Eu não estou falando do Gabriel, o terno do Gabriel, o sapato do Gabriel, a gravata do Gabriel, mas é o Gabriel por dentro. Não é você, minha querida, meu querido, por fora, porque você pode dar esse seu sorrisão, você pode mascarar aí o seu vaso, colocar igual vó, colocar enfeite, colocar rendinha no vaso, um monte de coisa, mas por dentro
a terra não está pronta para o cultivo, a terra não está boa para que floresça. Aí não está bom, aqui não está bom para que esse azeite comece a transbordar, comece a fazer os efeitos da capacitação do Senhor. Então, é necessário analisar o que, queridos? Como está por dentro. Por quê? Porque vem por dentro. A capacitação é de dentro para fora. A conversão é de dentro para fora. Os dons é de dentro para fora. A conexão de Deus com nós. Nós somos aqui os possíveis vasos aqui nesta noite. Uma mudança de chave para a nossa vida. Uma mudança de era. Um novo pensamento. Assim como nós estamos trabalhando isso, uma mudança de chave na nossa mente. Algo novo da parte do Senhor. É necessário começar a ver aquilo que você não dava bola. Aquilo que você não dava crédito. Que é você por dentro. Por quê? Porque o contato que nós temos com o Senhor é pelo Espírito. O contato que fazemos com Deus é pelo Espírito. Não é pela sua tiara, você mulher, pela sua gravata, você homem, pelo seu óculos, pelo seu... Não! Mas é pelo teu Espírito. E nós olhamos por palavras do nosso Cristo Jesus, que a carne ela é fraca, mas o Espírito é forte. E existe uma guerra infindável entre estes. E nós precisamos entender quem nós estamos alimentando sendo vasos. Por quê? Porque você é um portador de unção. Você aqui nesta noite está se candidatando aqui a ter esta unção, queridos. Há uma mudança de chave. Há algo para nós. Entende? Para nós, como igreja, como coletivo, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque entenda, a unção é passada, mas ela fica. Ou seja, a unção é passada e a unção é derramada e absorvida. Por quê? Porque se o pioneiro, se você, entenda só, se você é pioneiro em levar Cristo para a tua casa, e você recebe esta unção, a capacidade de converter os teus, pela palavra, com o auxílio do Espírito Santo, todos os dias insistindo, vem para a igreja, vem para a igreja. Se você não receber e tiver a certeza daquilo que você recebeu, você não consegue transmiti-la. Por quê? Porque você nem sabe o que está se passando. Porque você nem sabe que no culto passado você recebeu uma unção. E se você não se movimentar, entendendo que você é portador de uma unção, de algo diferente, você não consegue transmitir, você não consegue passar para os teus. Pode ter intenção, mas se você não mudar de fato, se nós não mudarmos, nós não conseguimos fazer a segunda parte, que é depois de ser passada, recebida, você conseguir, através daquilo que você recebeu, seja o que for, transmitir para os seus. Porque a unção deve ser compreendida. A unção deve ser, queridos, entendida. Tem que ser trabalhada, tem que ser formada em nós. Não existe aquela questão de sorte de principiante. Não existe, eu falei alguma coisa, eu acho que foi de Deus. Se você não tem certeza, não foi. Então você percebe que a unção, você entendendo a importância de ser um portador, entendendo que ela é passada e absorvida, compreendida, transformada, moldada em você, trabalhada em você, pelo teu desempenho, pela tua intenção de melhora. Se você não entender tudo isso, de nada vale. Saiba que você tem algo diferente dentro de você. E para aquele que se sente vazio, que está, que irá assistir, você que está aqui se sente vazio, se sente sugado, se sente como se fosse um abismo dentro de si mesmo, um quebra-cabeça que não existe, não consegue completar, que não existe ponta final.
está derramando uma unção sobre a sua vida nesta noite. Uma unção de que você, como diz aqui, você é amado. Existe algo a ponto de derramar sobre a sua vida, e você precisa entender que você é vaso. Então o Senhor, Ele quer nos preencher, amados. A unção quer, assim como Ele tem a intenção, nosso Deus, de derramar a unção sobre nós, mas nós precisamos entender primeiro a importância de recebê-la. O modo, e nós vamos trabalhar mais um pouquinho, a importância de receber e absorver de fato. Absorver não no superficial, mas como se fosse, aqui no literal, uma esponja, que você absorve por completo e trabalha dentro de si. Quando eu citei aqui 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, nos diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu a Davi no meio dos teus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou. Olha a expressão, não foi beliscou Davi, não foi triscou em Davi, mas se apoderou de Davi. Então você entende a frase que eu disse em relação à unção? Ela é passada e absorvida, ela apodera a sua vida, ela muda a sua. Por quê? Porque nós vemos aí quando existem conversões miraculosas, a ponto de que do dia para a noite a pessoa muda por completo. Por quê? Porque esta unção, este poder, essa renovação que encontrou, essa graça que o conquistou, não beliscou esta pessoa, não triscou nessa pessoa, mas se apoderou dela. Meu Deus! E é por isso que nós temos que entender, amados, que a unção passa, derrama-se sobre nós, mas precisa ser absorvida, para sermos o quê? Considerados portadores. Aquele que porta é aquele que defende. O portador é um guardião. O portador é um defensor daquilo que possui. Tem muita coisa para trabalhar, queridos. Nós precisamos nos lapidar demais para entender todas as. Nós vamos talvez um dia aqui trazer sobre isso, essas funções de um portador. Que um portador não é somente aquele que recebe como se fosse um talento, mas aquele que cuida do talento, aquele que trabalha em cima dele. Então nós precisamos entender, queridos, que o azeite só para quando não existe mais vaso. E você precisa se posicionar como portador. Você precisa, nós como igreja, necessitamos nos portar de acordo com este título. E quem aqui é, queridos? Quem aqui se considera que aqui está se tornando? Quem veio decidido a abrir o coração, a mudar de mente, falar: eu preciso me avaliar, eu vou ser um portador, eu vou cuidar desta unção, deste talento, e se não, eu vou receber nesta noite. Eu vim disposto a receber nesta noite. Remancho levácia, ramadabaixo queremanto levácia, remancho caravacia, remancho ravácia. Só perde oportunidade quem quer, porque o Senhor amado está falando conosco, queridos, a importância, a relevância que este atributo, que seja o que for esta unção que derramou-se sobre a sua vida, seja unção para curar, unção para aconselhar, para governar, para liderar. Você precisa entender o que você tem, a importância que você tem. Percebe-se que a palavra, querido, se liga. Na minha anterior pregação, eu falei sobre ser referência, que você não está sozinho na mesa do casamento. Quem veio entendeu a referência. Quem assistiu o vídeo entende também. Agora nós entendemos mais uma vez que somos portadores e a importância de ser. E que esta unção, recapitulando aqui para nós entendermos, juntos, estamos juntos, amém? Amém. Glória a Deus. Que esta unção derramou-se sobre Davi, no exemplo. E não beliscou, não triscou,
não viu, mas se apoderou. E tomou Davi. E mudou, mesmo que na aparência, mesmo que na situação momentânea, não. Mas alguma coisa por dentro dele mudou. Entendendo a importância, queridos, nós passamos aqui para a próxima parte. Existe uma palavra que falta em muitos de nós, não só neste âmbito, não só para este tema, não só para este contexto específico, mas para muitos âmbitos e lados da nossa vida, que é posicionamento. E nós olhamos, e este ponto se dá a problemática da falta de posicionamento, sendo não qualquer um, sendo não um pé rapado, um Zé Ninguém, não, mas um portador de unção. Lembre-se, queridos, para eu sustentar minha afirmação de um pé rapado, um Zé Ninguém, não tem a ver com status, não tem a ver com beleza, não tem a ver com reboco de casa, não tem a ver se você tem bens materiais, não. Mas é a qualidade do teu caráter, a qualidade daquilo que está aí dentro. Quem é você? Entendendo isso, você não se torna um Zé Ninguém. Entendendo a importância disso, você começa a sentir a falta de um posicionamento. Se não houver disposição em portar a unção, nunca de fato encontraremos o favor de Deus. Versículo 1 do capítulo 4 de 2 Reis, nós vamos ler aqui, dizendo assim: meu marido teu servo morreu, uma parte, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ou seja, entre a situação de viuvez e a situação de dívidas, existia alguém posicionado. Porque Eliseu, tu sabes que o meu marido, parafraseando, temia ao Senhor. Meu marido Eliseu estava aos teus pés, aprendendo, zelando pelo mandamento, zelando pelas escrituras, zelando e aprendendo do dom da profecia, pois era uma escola de profetas na época. Elias, Eliseu é muito forte nessa escola. Elias, Eliseu, seu sucessor. E você percebe que entre as situações difíceis da vida deles, daquela casa, daquela família, existia alguém posicionado, alguém que tinha uma reserva, a ponto de que, olha, Eliseu, por ele, pelo meu marido, ele temia o Senhor, pelo temor que ele tinha, a minha situação tem que mudar, Eliseu. Vamos parafrasear aqui. Eu não tenho nada, as coisas estão difíceis, só tenho uma botija de azeite, mas eu quero ter alguma coisa a mais, Eliseu. O meu azeite precisa, Eliseu, transbordar. Por quê? Porque tinha alguém, Eliseu, posicionado na minha casa. Tinha alguém que tinha reserva, alguém que era vaso. Eliseu, as coisas vão mudar, Eliseu. Não quero mais essa situação de miséria, esta situação de escassez. Eu quero mudança, Eliseu. Por quê? Porque tinha alguém posicionado na minha casa. Existia um vaso, um portador de unção na minha casa, Eliseu. Porque, queridos, o álibi, de certa forma, que ela usou, não tem nada a ver com o fato de ser homem, de ser mulher, independente. Não é porque o homem que era o posicionado, entre aspas, não tem nada a ver com o sexo da pessoa, mas a pessoa posicionada. Entenda isso, amém, queridos? Então você percebe, amados, que alguém posicionado dentro da sua casa, alguém posto de fato na sua casa com reserva, mudou a chave da casa, mudou a história do lar. E este foi o álibi que ela começou usando. Eliseu, o meu marido, teu servo, está morto, mas ele era temente ao Senhor, Eliseu. Ele tinha azeite, Eliseu. Ele tinha reserva, Eliseu. A minha casa vai mudar, por quê? Por causa de posicionamento. Agora você vê que se não tivesse este álibi, de que adiantaria tudo isso? Qual era o
porque a justificativa dela para pedir algo. Você entenda, você que está aqui, é o alívio da tua casa. Você é a reserva da tua casa. Você é o contato, é o álibi para a tua casa melhorar. Não desiste não, tá? Não para não, tá? Não tem a ver estar vivo ou estar morto. Você sustenta a tua casa. Depois de sua passagem na terra, vai ser lembrado que, olha, a minha mãe, o meu pai, o meu tio, seja lá quem você for, era posicionado no meu lar, mudou a minha casa, mudou a minha família. Não para não, tá bom, irmão? Não para não, tá bom, irmã? Não desiste não, tá bom? Porque você é portador de unção, meu querido. Então você compreende algumas coisas, que a chave de tudo, da mudança de história daquela casa, daquela viúva, daqueles filhos que estavam prestes a serem vendidos. E tem um contexto porque essa miséria é terrível. Tem um contexto, mas a parte histórica eu quero deixar um pouco de lado aqui agora. Frisei muito. Então nós temos que entender, amados, tantas coisas aqui em relação ao que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, de fato. Porque ser posicionado, queridos, não é sair por aí, subir numa mesa e gritar quem você é, mas é na sua vivência, no seu cotidiano, através de tuas atitudes, mostrar o teu posicionamento. Nós pensamos que, de fato, nós proclamarmos em voz alta, dizer: Jesus está voltando, Ele virá, é um excelente evangelismo, é aquilo que precisamos dizer. Mas, amados, de que adianta gritar Jesus está voltando e você por dentro não está de fato esperando? Então você entende, queridos, que o posicionamento não se trata daquilo que você externa, aquilo que você fala, mas aquilo que você vive. Aí você completa. Então, amados, nós temos que entender que existe um grande déficit, amados, em posicionamentos. Mas, Gabriel, eu falo, eu estou aqui, Gabriel, eu sei, mas eu não estou falando do que eu estou vendo, mas no que eu não estou vendo, olhando para cada um de vocês. E é justamente isso que deve você preocupar. Aquilo que nós não sondamos, por quê? Porque aquilo que nós não sondamos, quem sonda é. Então, queridos, se não existisse alguém posicionado naquela casa, se não existisse alguém posicionado naquele lar, mesmo em sua morte, existia uma reserva que ele deixou. Existia ali um vaso cheio que não estava mais lá. Então você percebe, queridos, que você, assim como eu disse, você é o alívio da sua casa. Você é a justificativa da tua casa para Deus. Deus, eu estou aqui orando, Pai. Eu jejuo, Senhor. Eu oro, Pai. Eu faço propósito, Pai. Muda a minha família, muda a minha história, muda a minha casa. Por quê? Porque eu estou aqui, Senhor. Eu tenho reserva, Pai. O trabalhar é dele, a forma é ele que faz, os sinais é ele que opera, a forma é ele que age, mas que ele vai fazer, ele vai. Por quê? Porque você é a reserva da tua casa. Você é o alívio da sua casa. Assim como este homem, filho, aprendiz dos profetas, se posicionou a tua casa, o status da casa, o ambiente da casa, para motivar esta viúva a dizer: olha, tinha alguém com reserva na minha casa, e a minha situação vai mudar. Por quê? Porque eu estou inclinado nesta mudança. Queridos, nós caminhamos para o final aqui, preste atenção, não desvie a tua atenção. Terceiro e último aqui, a unção e seus preços. Nós temos que entender isso, nós entendemos a importância, primeiro, que você é um portador. Segundo, que você é posicionado. E segundo, se você é posicionado, ou seja, você decidiu, você está de fato decidido e voltado, inclinado a ser um portador, entendendo a importância, o que é, o que carrega. Existe
seus sacrifícios, existe os seus preços, e aqui, queridos, existe inúmeros, de fato, mas eu quero citar 3 para você, eu falo e você repete. Primeiro, santidade. Segundo, obediência. Terceiro, fidelidade. Obrigado, Deus abençoe. Quando falamos, amado, de santidade, Gabriel, me fala um exemplo bíblico. Filhos de Eli, a unção para o sacerdócio, eles eram filhos de aquele que coordenava, aquele que era o contato com Deus, mas eles profanavam aquele ambiente com esses prazeres terrenos. E você percebe que eles não suportaram um preço, um atributo para a unção que estava a cair sobre a vida deles e que já estavam operando. Não conseguiram suportar que eram os prazeres naturais, profanando aqueles ambientes. Filhos de Eli, Ofni e Finéias. E você percebe que a unção, da mesma forma que ela capacita, ela também pesa. Nós entendemos que o jugo é suave e o fardo é leve, queridos. Amém. Glória a Deus. Porque quando nós citamos que o fardo é leve, o jugo é suave, por quê? Porque nós esquecemos que pesa. Nós deixamos de lado que a cruz tem um peso. Porque nós estamos vivendo de tal forma, imersos de tal modo, que nós não ligamos para o peso. Nós vivemos esta vida de sacrifício e nós não ligamos. Por quê? Porque nós amamos o que fazemos. E isso torna o quê? O jugo e o fardo suave e leve. Mas aquele que não entende isso, aquele que não vive isso, aquele que não está imerso nisso, ele sente este peso. Ele sente pender esta cruz. E ele começa a não aguentar, e ele cede da mesma forma que Ofni e Finéias fez. Isso é um dos atributos, eles não conseguiram suportar. Se nós não aguentarmos, que eles não transformarmos o que vivemos, o que você vive, em algo amoroso, algo amável, algo que você se compromete e sabe que eu vivo para isso e não o inverso. Eu vivo para o Senhor, eu vivo para isso, eu vivo para esses momentos, por um momento. A minha vida inteira de sacrifícios se resume em um momento, quando essa trombeta soar, e eu subir aos céus com o Senhor. Então você percebe que nós vivemos por um momento, e você precisa viver todos estes pesos, estes preços, que a cruz, que a unção exige de você, mas amando-os, vivendo por isso, entendendo que lá na frente, o dia e a hora eu não posso te informar, mas eu sei que vai acontecer. Você suportar tudo isso, você negligenciar tudo isso, que você sabe o que você passa, e falar assim, eu vou viver agora, todos os momentos, por um só. Eu vou inclinar a minha vida. Entenda isso, olha que forte, eu vou projetar a minha vida para um momento. Eu vou esquecer tudo do que eu tenho, do que posso possuir na terra. Você vai viver bem, queridos. Você vai usufruir do melhor. Você vai mudar a chave da sua família, da sua história. Mas entenda, tudo é condicionado e é voltado para um momento. Esse é o preço da unção. Nós vemos santidade. Segundo, quem lembra? Obediência. Queridos, capítulo 15, 1 Samuel, nós vemos Saul, o episódio de Saul e os amalequitas. A ordem era, extermina tudo. Tudo. E tudo, vocês sabem que é tudo. Ele foi, entrou na guerra, pelejou, mas deixou as sobras, aquilo que mais o agradou. Aquilo que era bom, ele preservou, os maus, no caso, por exemplo, dos animais, ele deixou.
os que eram mais vistosos, os mais gordos, os mais fortes, ele deixou o que o interessou. Mas qual era a ordem? Mata, aniquila, porque representa aquilo que você não pode ser, aquilo que Israel não pode ser, aquilo que Israel não pode se contaminar. Eu sei que parece, extermina tudo. Meu Deus, olhando hoje, que coisa difícil, porque você sabe o que é esse tudo, mas é necessário para uma santidade, para algo ser separado. Era outra época, outro tempo. Você percebe o preço que é isso? É um preço. Santidade é um preço. Obediência tem um preço. A ordem tem que ser, missão dada é missão, mas a missão por ele não foi cumprida. E qual era a unção que estava operando em Saul? A unção para o reinado. Então você percebe, amados, que você tem algo a perder? Você pensa, eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, porque eu sou livre, porque eu sou o cara, a mulher, e pronto. Lembre-se, mesmo que você não entenda, não conhece porque não entende o que tem, o potencial que pode ser derramado na sua vida, mas você fazendo o que você quer, você não pagando o preço que a unção que é capacitado para a sua vida, se você não leva a tua cruz, quem está perdendo é você, quem está perdendo somos nós. Então você percebe, queridos, que todos aqui, assim como os filhos de Eli tinham algo a perder, a unção para o sacerdócio que estava operando, assim como Saul também tinha algo a perder, que era a unção para o reinado. E nós temos aqui, amados, fidelidade, que é o último ponto que eu trouxe aqui, 3, santidade, obediência, um ponto final, fidelidade. O que é fidelidade? Das frases aqui que eu coloquei como sinônimo, é aquele que preserva as características originais. Isto é fidelidade. Licença. De uma certa ótica. E quem nós podemos usar aqui, amados, como exemplo? Quem conhece o rei Salomão? Se eu falei que fidelidade, queridos, nada desabona que dos nascidos de mulher, Salomão é o mais inteligente, sábio, por assim dizer, melhor afirmando. Salomão era um rei capacitado, um rei que sabia pedir, um rei que sabia dialogar, que sabia conversar, que sabia impressionar, que sabia casar também. Mas qual foi o ponto que atrasou e que manchou Salomão? Fidelidade. Por quê? Porque se ele começou com um só Deus, pedindo para um só Senhor, elevando altares para um só Deus, porque ele terminou corrompendo a religião, de certa forma, de Israel, misturando-se por suas inúmeras esposas e concubinas, mas pelas esposas que são as oficiais, trouxe do Egito deuses, e trouxe das terras estrangeiras outros deuses, e colocou altares. Então você percebe que, de fato, eu vi uma frase que os atos de grandes homens superam as suas fraquezas pessoais. Nós vemos Noé, alcoolismo, mas Deus deu a arca para ele. Salomão teve 300 concubinas, ou vice-versa, mas alguma coisa Deus deu tempo, Deus deu sabedoria. Moisés feriu a rocha, Moisés matou um egípcio, mas foi por ele que o mar foi aberto e o povo passou. De fato, queridos, os feitos de grandes homens, grandes mulheres, superam seus fracassos pessoais, porque é por isso que você é lembrado, que você será lembrado. Mas onde nós erramos, queridos? Nos fracassos pessoais. E é necessário entender isso, que você pode ser melhor, que você pode errar onde esses grandes homens não erraram, que você pode começar a se limpar, a fazer uma manutenção diária, sendo que eles não fizeram. Por quê? Porque não entendiam. A cultura achava normal algo
eles não estavam cumprindo, não tinha a palavra por completo para eles, como nós temos hoje, a nossa completinha, entendendo que é graça. E você, por conhecer, mestre, por que você fala por parábolas? Porque para eles não foram revelados, discípulos, mas para vocês foi revelado. A você é revelado. Então, se a você é revelado pela palavra, amados, nós temos que entender, você não precisa errar. Deste modo, não prego perfeição, mas eu prego para você, amados, uma manutenção diária para a sua vida, uma reforma diária para a sua vida, uma humilhação diária para a sua vida. E não é entender por completo, mas é se submeter. Fala, Senhor, eu entendo que eu preciso disso. Pai, olha só onde está a minha falha. A minha falha é igual de Salomão, é igual de Noé. Olha. Hoje em dia, o erro de Noé é o de milhões. Então nós temos que entender, amados, que tudo tem o seu... Fique de pé, por gentileza. Quero finalizar aqui. Entendendo que você pode, através das Escrituras, fazer obras pelo Mestre maiores. E tudo isso que nós estamos trabalhando aqui, mudança de mentalidade, mudanças de níveis, correto? Então, se há algo maior que você precisa enxergar dentro de você, a questão não é eu serei melhor que Salomão, não é isso, mas é aprender com que ele errou, é aprender os pontos falhos. Eu serei maior que Moisés, não. Se você pensar assim, queridos, você vai para o último lugar sem envergonhado. Última pregação, quem pegou a referência. Mas se você olhar, Senhor, eu sei que esses homens são grandes homens de Deus, grandes personagens da história, mas Senhor, pelo conhecimento que a mim foi concedido, Pai, não me permite errar. Isso é todos os dias. Lembre-se que eu não estou ministrando perfeição, de novo, mas uma manutenção diária para a tua vida, uma reconstrução diária. E, queridos, qual é o cerne, ou seja, licença, qual é a parte central da mensagem do Senhor aqui? A unção acaba pela inexistência de vasos. Este é o cerne. Embora nós falamos e trabalhamos sobre o azeite, sobre a unção e como trabalhá-la dentro de nós, mas, queridos, Deus não quer vasos por fora bonitos. Deus não quer vasos que por si só têm talento à mostra. Deus não liga para vasos polidos, bonitinhos, que superficiais, mas Ele quer vasos que estão dispostos a serem preenchidos. Ele quer vasos que estão dispostos, com o coração inclinado, a serem moldados por Ele, porque o seu vaso pode estar bonito, você pode estar bonito para você, mas para Deus, você não sabe como é que você está. Eu posso estar bonito para mim, mas para Deus eu não sei. Então, na dúvida, queridos, viva de acordo com a palavra. Gabriel, eu tenho a minha própria opinião, como os jovens hoje aprenderam. Eu tenho minha própria ideologia, eu tenho meu próprio viés e o meu entendimento é esse e ponto. Queridos, vai pela palavra, vai por aquilo que está escrito. Ande segundo as Escrituras, dia e noite, assim como Ele animou Josué. Ele está animando a tua vida nesta noite, dizendo que existe algo especial dentro de você. Você precisa ver que você é um portador de unção. Suporte os preços, suporte os sacrifícios e viva o céu. Suporte sua vida aqui. Tu não decidiu, meu querido, minha querida, servir ao Senhor. Você não escolheu estar aqui. Deus não te incendiou a tal ponto.
O Espírito Santo não te quebrantou a tal ponto que você falou: se eu não aceitar no culto que você se converteu, eu morro. Você não foi incomodado para isso? Não decidiu por isso? Não está aqui por isso? Suporte os sacrifícios, queridos, e viva o céu. Esta é a ideia. Por quê? Porque a unção trabalhada vai te levar a isso. A unção lapidada vai te levar a isso, queridos. Lembre-se, novamente digo: filho, traga vasos. Para fechar aqui. Filho, traga vasos. Filho, traga vasos. Estou enchendo. Mãe, não tem vasos não. Acabou. Então o azeite para. Como é que está aí, querido? Como é que está? Como é que está a tua vida? Como é que está você, mulher? Como é que está você, homem? Como é que está você, adolescente, jovem? Como é que nós estamos, queridos? Porque o azeite para, as maravilhas para, a unção para, a operação de milagres que outrora era comum. Mas o azeite parou, né? A unção está parando. As coisas estão cessando. Não tem mais maravilhas, não tem mais milagres, não tem mais cura, não tem mais restauração, não tem mais testemunho toda semana de milagres, de mudança de cativeiro. Por quê? Mãe, não tem mais vasos. Mãe, estou olhando aqui o depósito que nós deixamos, tantos vasos que nós pedimos emprestado aos vizinhos, mas acabou. E o azeite cessou. Queridos, escute aqui. Eu, nesta noite, vim decidido que o azeite não vai mais parar. O azeite não vai mais cessar. Mas você, porque eu vivo com vocês aqui. Eu não vivo nessa igreja sozinho. Nós não estamos aqui sozinhos, amém? Mas você precisa decidir, se autoanalisar. Eu jamais vou colocar você, minha querida ou meu querido, como ponto fraco da igreja. Eu não quero apontar, porque você sabe. Mas lembre-se que se você estiver fortalecido aqui, fortalecido, sabendo quem você é, a nossa igreja, a igreja do Senhor, só vai progredir, só vai crescer. Por quê? Porque a unção está aí, a importância foi ministrada, o posicionamento foi mostrado, o preço e o sacrifício você sabe e lhe foi reforçado a sua vida. Agora é necessário começar a ter vasos. Agora é necessário começar a sermos preenchidos pelo Senhor, queridos. E quem quer ser preenchido, amados, lembre-se, o altar é o teu lugar, é na ponta do altar, queridos. É uma mudança de chave, não é no teu lugar. E eu não vou te obrigar, mas o Espírito vai te incendiar a tal ponto que você não vai aguentar. Por quê? Porque se você sabe, foi pregado que é vaso, e o azeite está se esgotando, está escasso na tua vida, no teu individual, o altar é lugar para ser transformado. A ponta do altar não é vergonha, não precisa se esconder quando você vier, mas venha decidido. Lembre-se, posicionamento. Saiba que existe algo que você pode perder. Todos nós temos algo a perder não cuidando dele. E este algo, este atributo, se chama unção. Se chama o teu dom. Quantos dons, talentos foram apagados? Por quê? Porque não tem mais vaso, né? Quantas coisas foram enterradas? Quantos teus sonhos aqui, ó, de vocês, foram enterrados? Por quê? Porque não tem mais vaso, né? Mãe, acabou, mãe. Quantas coisas foram apagadas? Essa luz aí que era você, esse sal da terra, não tem mais vaso, né? E o azeite para. Não tem mais portador hoje em dia, né?
Não tem mais aqueles que mergulham, né? Tem mais. Que mergulham nessa imensidão que é a presença, que é estar com... Não tem mais. Mãe, acabou, mãe. Não tem mais vaso. Filho, vai buscar mais um, filho. Vai lá, vai lá. Não tem mais. E só você, querido, minha querida, pode se posicionar e fazer com que esse azeite volte a minar, volte a saltar. Esta roda gigante precisa girar, queridos. Quando as pessoas, queridos, empacaram, pararam, desistiram, e você sabe se é contigo ou se não é. Quantas pessoas aqui retrocederam? E a questão, pior do que não vir mais, é vir e não estar posicionado. É vir e de certa forma não cooperar com o caminhar, com a obra. Por quê? Porque a pessoa pensa que vai para o céu não indo. Queridos, eu não posso passar do horário, hein? Decida logo. Tome teu posicionamento. Já posiciona. E não é vergonha, isso aqui é honra. Isso aqui é honra. Isso aqui é hombridade. Isso aqui é integridade, queridos. A segunda está vindo. A segunda está... Isto é entender que existe algo a perder. É isso que... Decida logo, não posso perder tempo aqui. O Espírito incomoda, amados. Aí aperta ou não? Eu estou mentindo? Não. Aí entorta a orelha, por quê? Porque você sabe que você precisa. Sabe que as coisas na sua casa não é por você. Não é somente por você, você vive pelos seus. Você vive pela tua casa. Você existe para projetar e melhorar a tua casa, tua família. Mudar tua descendência, tua trajetória. Você não vive só por você. E aí, queridos? Será que é só eles aqui? Será que é só eles que querem um posicionamento? Porque não tem mais vaso, né? O azeite está parando, queridos. O individual aí está parando, você está parando. Está parando. Está parando. Está parando. E como é que vai ficar você? Porque eu me preocupo com você. Como é que fica o meu sono, hein? Como é que fica a minha mente, hein? Como é que fica a minha leitura sabendo que você está mal? E aí? Vai fazer isso comigo? Vai fazer isso com você? Não deixe o azeite parar na tua vida. Ei, mãe, acabou o vaso, mãe. Então acabou o azeite. Mas na AD Semeando Boas Novas tem vaso. E o azeite vai começar a rodar. Remando, chorebaço. Vai começar a fluir, queridos. Vai sair da fonte, queridos. Vai sair da fonte, queridos. Vai sair da fonte, queridos. E você precisa estar à ponta do altar para ser preenchido. Aqui não acabou o vaso. Aqui não acabou a esperança. Aqueles que estão dispostos a serem portadores de unção, aqui não acabou. Remante só levasse. Tocou o remante, venha, queridos. Se eu estou falando, porque tem. Se eu não parei de falar, se eu entreguei o microfone, é porque ainda tem, queridos. E eu não vou desistir de você. Deus não vai desistir de você. Remante levasse, remadabaixo. Remadabaixo, que remante levasse. Escuta, vaso precisa sair, vaso. O azeite precisa transbordar aí. As coisas precisam andar, né? A tua casa precisa andar, né, meu querido? Minha querida, as coisas precisam fluir na tua casa. Nós estamos num culto para a família. A pregação foi para a família. Mesmo que talvez você não consiga ver, cadê a família? Mas tem. Porque você estando bem,
Amados, em nome do Senhor Jesus o Cristo, não perca a oportunidade, queridos, porque Pentecoste não teve outro. O Pentecoste, a descida do Espírito Santo, não teve outro. E tem momentos que não vai existir outro. Tem experiências que não vai acontecer de novo. Tem sonhos que não vai vir de novo. E tem oportunidades que não virá de novo também. Eu vou saber? Eu não sei o dia de amanhã, queridos, mas o que eu posso ministrar para a tua vida, não perca a oportunidade que Deus está te dando. É isso que eu posso ministrar para a sua vida, querido. Porque tem direcionamento para a tua vida. Tem aqui vasos. Situação, só eles sabem. Como é que está eles próprios? Como é que está a casa? Como é que está a vida? Se precisa de uma mudança, se é uma mudança de chave, de mentalidade, de ânimo, de vigor, existe, amados, inúmeras mudanças que nós precisamos passar e compreender, mas eles, nas necessidades que eles têm, do que eles precisam, tá vendo? Não se trata de nós, de mim, mas de quem está ao meu redor. Então, se há alguma coisa que eles precisam, estenda a tua mão aqui. Depois vai vir a pergunta, mas primeiro a oração. Estenda a tua mão. Estenda a tua mão, por gentileza, com veemência, com autoridade, porque você tem unção. Porque se você não veio, é sinal que está tudo bem. Então estenda a tua mão e ore por eles. Interceda por eles. Por quê? Porque eles reconheceram que precisa, que necessita. Por quê? Porque aquilo não acabou vaso. A unção aqui vai continuar e vai persistir. Por quê? Porque é uma nova era, é um novo pensamento, é uma nova época para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, eis aqui os teus filhos, Pai, as tuas filhas, que escutaram e foi pela palavra, escutaram foi pelas escrituras, Deus, que precisam de uma melhora, que precisam, Pai, de uma transformação, Pai, por isso que eles não voltem para casa da mesma forma que entraram, que eles possam sair daqui transformados, Pai, cheios, abastecidos, renovados, transformados, imersos pela Tua palavra, pela Tua escritura, meu Deus, pelo Teu poder, pela Tua autoridade. Por isso, Pai, se manifesta aqui, Senhor, se manifesta aqui, Pai, sobre nós, se manifesta sobre nós, Pai, se manifesta sobre nós, Pai, autoridade do céu, Pai, unção do céu, reserva de azeite, Pai, que eles possam, Pai, ser abastecidos, Deus, que o Espírito deles possam ser, Pai, vivificados, transformados, renovados. Meu Deus, derrama, Pai, autoridade, unção de cura. Meu Deus, volte a alegria no coração, porque está abatida a minha alma. Meu Deus, torna a dar a alegria da salvação, torna a dar para eles, Pai, a alegria de estar na Tua casa, a entender o motivo pelo qual eles estão aqui, porque no meio do caminho, Senhor, nós podemos perder a força, nós podemos perder o vigor, nós perdemos a alegria de ser salvos, de ser santos, de carregar a nossa cruz, Pai, mas eu sei que pelo Teu poder, que pela Tua palavra, nós sairemos diferentes. Nós sairemos diferentes, Pai, pelo Teu poder. Nós sairemos diferentes, Pai, pelo Teu poder. É pela Tua palavra, Deus. É pela Tua autoridade. Ore, queridos, ore. Não perca o fio da meada. Não perca a conexão. Porque aí está tudo bem. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Transforma, Pai. Aquilo que está, meu Deus, sonda. Tira o que está para fora, meu Deus. Tira o que está de ruim. É de dentro para fora, Senhor. É de dentro para fora, Pai. É de dentro para fora. É de dentro para fora. É mudança, Pai. Eu decreto, Pai, pelo Teu poder, por Tua autoridade, Pai, que nesta noite
uma unção de progresso. Nesta noite, uma unção de andar para frente, de não olhar mais para trás, de avançar, de não desistir, Pai. Nós não iremos desistir, Senhor. Nós não iremos desistir, Pai. A unção precisa descer, Pai. A unção precisa, Pai, ser derramada. Remanso rebácia, remadabaixo queremadárcia. Quem é batizado fala. 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 Remadabaixo queremante. Remadabaixo querema. Unge, Pai. Que essa unção passe, Pai. Que essa unção passe, Deus. Remadabaixo queremadas. Remadabaixo queremadas. Rimancho rebácia. É noite, Pai, de transformação. É um tempo novo. É um período novo, Deus. É uma época nova. É uma época nova. É uma época nova, Senhor. Algo novo, Senhor. Remadabaixo queremadas. Remadabaixo queremerebácia. Remancho rebácia. Remadabaixo queremerebácia. Remadabaixo queremácia. Ramacho queremarabácia. Continue intercedendo, queridos. Ramadabá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, que nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas pernas, com suas penas, e debaixo da será seguro. A tua verdade é escudo e brotel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te cederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcará os pés do filho do leão e da serpente, porque estão em casa de minha mão. Também eu livrarei, poloei no alto retiro, por reconhecer o meu nome. É pela palavra, queridos. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É pela palavra, queridos. É pela palavra. A transformação é pela palavra. É pela palavra. É pela palavra. É pela palavra. Remanso rebácia. Remadabaixo queremadas. Remadabaixo queremadas. Renovação, queridos. Não perca oportunidades. Não perca o teu culto por vergonha. Nunca perca uma oportunidade. É pela palavra, queridos. É pela palavra. É pela palavra. Remadabaixo queremadas. Liberta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libertação. Libertação. Libertação para todos. Libertação de mente. Libertação de alma. Libertação de tudo. Não tem mais alma aprisionada. Não tem mais mente retrocedida. É avançar. A ordem é para marchar, queridos. A ordem é para seguir. E quem crê, aplauda esse Deus. Aplauda esse Deus. Glorificando a Ele. Glorificando a Ele. Glorificando a Ele. Fique aqui. Fique. Ó, fique. Fique. Vocês que estão aqui, fiquem. Rapidamente tem uma pergunta ainda. Vocês que estão aqui. Eu conheço nos olhos quase todos vocês, mas eu não sei rapidamente, me perdoe pelo horário, mas Deus falou. Foi algo que não podia não ser dito, proclamado. Mas aqui,
Eu não sei como está o interior, mas tem alguém que quer retornar ou aceitar, e não é assim, eu acho que eu quero, não, é decidido. E decidido, quando fala sim, muda a mente, muda o comportamento, muda como trata as pessoas, vai mudar a tua casa, vai mudar a tua família. Por quê? Porque você decide. E eu pergunto novamente, sendo bem direto e reto, alguém que está aqui quer voltar ou quer aceitar de fato? Decidido, decidido, e é quebrar, e é quebrar, e é quebrar, é decisão, é batalha espiritual, queridos. Eu não prego para uma pessoa, mas olha aí, olha aí, ele precisa, ele está sem força, ele está sem força, queridos. Ele está sem força, queridos, mas existe uma mudança. Mas a alma está o que? Aprisionada. A mente está... Levante suas mãos, crie suas mãos. Interceda, amados. Está difícil, é uma guerra. É uma guerra. Para dizer não para o mundo é uma guerra. Para dizer não para o álcool é uma guerra. Para dizer não para a droga é uma guerra. Para dizer o não para a ladroagem, para as coisas erradas é uma guerra. Para as ofertas, para os pratos mundanos, é uma guerra. Remante, ó Pai, vai aqui, vem aqui, Senhor. Meu Deus, derrame aqui, meu Deus, com a espada flamejante. Porque nos ajude aqui, Senhor. Nos ajude, Pai, porque isso aqui é guerra. Isso aqui é guerra. Afeto físico, afeto físico, afeto físico, que é isso aqui é guerra. É guerra. É por uma alma. Isso aqui é por uma alma, queridos. Olha, remante o levasse. Vem aqui, Senhor. Vem aqui, Senhor. Vem aqui, Senhor. Clama, igreja. Clama, igreja. Remante o levasse. Prima da baixa que remante. Vem, Senhor, destrava, Pai. Volte o que era o grande, Senhor. Volte o grande que eu conhecia. Remanda abaixo que remadasse. Remande, quebre as forças, Pai do inimigo. Meu Deus, quebre as forças, Pai do inimigo. Quebre as forças, Pai do inimigo. Quebre as forças, Pai. Vem, é pelo teu poder. É pelo teu poder, Pai. É pelo teu poder, Senhor. É pelo teu poder, Pai. É pelo teu poder, Pai. É pelo teu poder. É pelo teu poder. Ramada abaixo que remadasse. Remada abaixo que remadasse. Remate o caracia. Ramada abaixo que remadasse. Tocou, remata o rebacia. Batiza, Pai. Renova, Senhor. Mostre algo novo. É uma criatura nova. Para a família. Para a família. Ele não fala mais. Amante socorro. Glória! É isso! Remada abaixo, queremos! Batiza! Remada abaixo! Remada abaixo, queremos! Glória! É por uma alma! É por uma alma! É por uma alma! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Rose, vem cá, Rose, por gentileza, vem cá, quebra isso, filha, abraça ele, Rose, tem coragem, eu sei que está difícil, não estou expondo nada, pelo amor de Deus, mas existe um jugo, Rose, e precisa quebrar, filha, aqui é a autoridade do céu, não é o Gabriel, não é ninguém aqui, é Deus, quer ver você bem, quer ter um sorriso.
quebra o jugo. A unção despedaça o jugo. Quebra o orgulho, filha. Quebra o medo. Viva, tenha uma qualidade de vida. Tenha uma vida melhor. Uma vida melhor. Eu estou chorando aqui com vocês. Eu sinto a dor de vocês aqui. O desespero de não saber onde vai dormir, do que vai vestir e como vai comer. E uma mulher que está carente, que precisa do marido, cuidar da casa, de amor, de carinho, alguém que cuida, que pergunta como está o dia. Não falta, não é difícil sozinha. Abraça ele, Rose, com a tua mão. Quebra o jugo, quebra o jugo, quebra o jugo, quebra o jugo. É necessário mudança. Decide, não é vergonha. Isso aqui é ato de nobreza. É falar, Senhor, eu preciso. Abraça, Rose. Abraça, Rose. Isso aqui é reconciliação. Há uma decisão. Não se preocupe. Há uma decisão. O que eu preguei, o que eu disse, olha aqui o resumo. Olha aqui o resumo. E você não dá glória a Deus? E você não é batizado? Como é que fica? Abre a tua boca! Remanso querevácia, rimanso caravácia, a unção despedaça, jugo. A unção despedaça, jugo. É pela família, é pela casa, é pelo amor, é por eles, perante vocês, perante a igreja, a unção, a palavra se concretizando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória, glória. Eu não consigo parar, me perdoe. Remanso querevácia, remadabasso querevalácia, remadabasso querevácia, tocou remanso, remadabasso, sem carinha de o que está acontecendo, mas é cara de soldado, é continuar adorando, porque você está vendo a palavra se concretizando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês precisam um do outro. A tua família precisa do Gleidson, da Roseli. Isso aqui é Deus falando para vocês. A família, as meninas, tua mãe, aqueles que estão ao teu redor, que é uma família grande, precisa do Gleidson e da Rose. Os dois que são praticamente um quebra-cabeça ao contrário, mas que quando juntos, nem o diabo pega. Ninguém pode parar juntos. Sozinho ele parou, sozinho você parou, mas juntos eu quero ver parar. Eu quero ver parar. Aplausos de Deus. Olha isso. Alguém mais quer aceitar, reconciliar? Porque se você estava em dúvida, não tem que ter mais. Não tem alguém mais, porque aqui aconteceu algo maravilhoso. Demais, demais. A palavra perante os nossos olhos se concretizando. Queridos, isso para quem não crê é loucura, viu? Mas para quem crê, mais uma vez eu pergunto, fique vocês dois aqui. Tem mais alguém? São oportunidades. Amém? Deus abençoe. Leite, decretar. Quer voltar? Vem com a boca, no microfone. Vem cá, fala você, posso falar? Fala assim, eu vou voltar. Eu vou voltar. E eu não vou mais voltar para o mundo. Eu não vou voltar mais para o mundo. Vou ficar para a tua casa. Vou te servir. Eu vou ser o Gleison de antes. Eu vou ser o Gleison de antes. Eu vou servir para a minha casa. Servir para minha casa. Eu vou ser um provedor para a minha casa. Vou ser um provedor. Eu sou aquele que ora para a minha casa. Serei aquele
que ora pela minha que casa, jejua pela minha casa, que jejua pela minha casa, que abraça as minhas filhas, abraça minhas filhas, abraça os meus filhos, abraça meus filhos. eu serei, meu Deus, Eu serei, meu Deus, teu servo de novo, teu servo de teu novo, filho de novo, teu filho de teu novo, soldado de novo. teu soldado de novo. Glória a Deus. Vem cá, Rose, rapidinho. É só reafirmar. Você é um passo aqui, um passo lá. É como se fosse uma indecisão, que nem você sabe mesmo onde você está. Eu mesmo sem voz, eu sei que onde você está, no lugar que você está, se continuar, você vai para lá e não vai ficar para cá. Então, rapidamente, eu vou afirmar nesta noite o lado que eu estou. Eu estou do teu lado, meu Deus. Eu não vou mais pestanejar em dúvidas. Pestanejar. Eu não vou ter mais confusões na minha mente. Porque eu sei o que eu quero. Eu quero o Senhor, Deus. Acabou? É isso! Aplauda esse Deus! Meu Deus do céu!